Considerado nos Estados Unidos como um dos melhores filmes já feitos, inspirando gerações de pessoas e também novas obras até hoje, vamos falar sobre por que Um Estranho no Ninho é um clássico. Um Estranho no Ninho é um filme de 1975, dirigido por Milos Forman, baseado no livro de 62, de mesmo nome, escrito por Ken Kesey. Eu tenho que confessar que, mesmo tendo visto o filme várias vezes, em listas de melhores filmes ou filmes indispensáveis, para uma pessoa da minha idade é um pouco difícil de entender o impacto desse filme. E recentemente a Netflix lançou a série Rachel, onde a protagonista, a Rachel, é uma importante personagem desse filme aqui. Então eu acredito que muitas pessoas estejam curiosas sobre esse filme e é por isso que eu tô trazendo esse vídeo aqui. Mas como eu falei, assistindo hoje, eu tive que exercitar um pouco o meu olhar para entender a importância dele. Afinal, eu não vivi na década de 70 e é muito importante você entender isso que eu vou explicar agora para você conseguir absorver melhor a mensagem do filme, que é tão tocante e que transformou tantas pessoas. No filme a gente acompanha um cara que foi preso e que finge estar insano para não ter que trabalhar na prisão. E então ele é transferido da prisão para um hospital psiquiátrico. Esse cara é o Randall McMurphy, interpretado por ninguém mais, ninguém menos do que Jack Nicholson, antes de O Iluminado. Olha só que irônico, né? O cara foi para um hospital psiquiátrico antes. Só que na verdade, o Randall, ele não tem problema nenhum. Ele é só um cara de espírito livre e lá no hospital ele vai tentar levar essa sua filosofia de vida para os outros pacientes para que fujam com ele, tentando criar uma oposição à enfermeira Rachel, que é vista por eles como alguém autoritária e sádica, só que ele não tem noção dos riscos que isso pode trazer. Como eu falei, esse filme foi baseado no livro escrito pelo Ken Kesey, e tanto o livro quanto o filme ficaram conhecidos não só por criticar e expor a exploração humana que acontecia nos institutos de pesquisa sobre a mente humana, mas também com isso discutir sobre o comportamento humano e os princípios de cada indivíduo. O escritor do livro, Ken Kesey, ele foi uma grande referência no movimento de contracultura dos Estados Unidos na década de 60, onde a gente tinha a guerra do Vietnã acontecendo e com isso o surgimento desses movimentos de contracultura com o movimento beatnik e logo em seguida com o tão conhecido movimento hippie, que defendia o antimaterialismo, o fim das guerras e acreditavam que a paz e o amor poderiam ser espalhados através da expansão da mente com o uso de drogas psicoativas como o LSD. O Ken Kesey se ofereceu voluntariamente para participar do projeto MKUltra, que era um experimento clandestino da CIA, que é o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, onde eles queriam investigar os efeitos das drogas psicoativas, como o LSD, para criar métodos de controle da mente humana em interrogatórios e tirar informações de suspeitos de espionagem comunista durante a guerra. E isso não deu nada certo, inclusive a gente vê isso retratado em vários filmes como Alucinações do Passado ou Apocalipse Now, mas eu vou deixar para falar mais disso num próximo vídeo. E os registros do escritor sobre as suas experiências, tanto durante a pesquisa como experiências pessoais, deram origem ao rascunho do que depois viria a ser o livro do Um Estranho no Ninho. Tá, mas o que é que toda essa história de drogas e movimento de contracultura tem a ver com Um Estranho no Ninho? Tudo. Entendendo esse contexto que eu dei agora, fica muito mais fácil de entender a crítica do filme, que foi lançado em 75, logo no final da Guerra do Vietnã. Seu enredo nada mais é do que uma alegoria a esse pensamento de uma geração que ia totalmente contra as decisões políticas do país naquela época. O personagem do Randall McMurphy, ele é a personificação desse sentimento. É uma pessoa que não tem nenhum problema psicológico ou psiquiátrico, mas que por ser um indivíduo com princípios diferentes do senso comum, é visto como uma ameaça à sociedade e que precisa ser reabilitado. O Randall é uma alegoria ao movimento de contracultura, que tenta se opor a um Estado ou um poder autoritário, representado no filme pelo hospital psiquiátrico e pela enfermeira Rachel. Um Estado que, ao mesmo tempo em que condena pessoas por fazer o uso recreativo de drogas com uma intenção libertária, também faz o uso hipócrita delas para tentar controlar ou tirar proveito delas em sociedade. É aí que a gente pode entender melhor também o nome do filme em inglês, que numa tradução literal seria Voando sobre um Ninho de Cucos. O cuco, ele é um pássaro parasita. Isso porque a mãe, ela não faz o próprio ninho. Ela procura o ninho de outras aves que têm os ovos parecidos com os seus para abandonar somente um dos seus ovos lá, até que a mãe dona daquele ninho venha e choque os ovos dela e fique como uma mãe adotiva. Esse estranho no ninho é representado aqui no filme pelo Randall e a mãe adotiva
pela Rachel. O cuco, ele nasce primeiro do que os outros pássaros, isso porque ele se desenvolve muito rápido. Então, logo quando ele pode, ele joga fora os outros ovos no ninho, assim só ele recebe toda a comida. Essa atitude de empurrar os outros do ninho para fora pode ser vista no Randall em várias das suas tentativas de libertar os outros pacientes daquele hospital, ou seja, daquele ninho. A mãe, por ver que o ovo dele é parecido com os seus, ela nem nota a diferença e com isso ela vai alimentando o pássaro normalmente, acreditando que ele seja um dos seus filhos. Esse é um comportamento que a gente pode enxergar na relação da Rachel com o Randall, que acredita que ele também tem um problema, assim como os outros, e trata ele igual aos seus outros pacientes, ou no caso, seus filhos. É por isso que a relação entre os dois gera tanto atrito, não porque a Rachel é essencialmente alguém má, como o Randall acredita, mas sim porque ela está seguindo ordens da instituição que tem alguns métodos de tratamento bem questionáveis, e esses métodos eles estão sendo aplicados erroneamente a alguém que não faz parte daquele ninho. O cuco, ele é alimentado no ninho até ele ficar muito grande, até maior do que a mãe, que continua não notando a diferença, e assim, quando ele já está bem grande, bem adulto, ele finalmente parte do ninho para fazer a sua imigração. Mas diferente da história do cuco, o Estranho no Ninho tem um desfecho bem surpreendente. Inclusive, essa surpresa é um dos pontos altos do filme e que eu vou deixar a curiosidade para quem quiser assistir o filme depois. Mas comentando sobre ele sem dar spoiler, esse desfecho ressignifica a mensagem do filme de uma forma fantástica. Isso porque a gente tem um outro personagem no filme, que é o chefe, ele é um indígena e que finge ser mudo durante o tempo todo apenas para parecer fazer parte daquele ninho. É alguém que abandonou a sua identidade apenas para tentar se adaptar àqueles que estão à sua volta e que estão o dominando, ficando nesse estado estático até que os questionamentos e discursos do Randall no hospital o empurram, o que faz ele se sentir finalmente pronto para partir também. Apesar de Um Estranho no Ninho ser um filme de drama com um assunto delicado de certa forma, principalmente vendo com os olhos de hoje, o filme trata aquela história de uma forma bem humorada. O Randall, apesar de tudo, ele é uma pessoa divertida e engraçada, contrastando com todo aquele ambiente controlador e monótono do hospital psiquiátrico. E isso traz muitos momentos engraçados no filme e que com certeza ficam na memória de qualquer um que entre em contato com ele. Vale lembrar também que ele é um filme da década de 70, por isso, olhando para ele, principalmente com um olhar mais atual, de desconstrução e tudo mais, o filme tem um olhar um pouco machista sobre as mulheres, onde as únicas personagens femininas do filme são mulheres más e autoritárias, e as únicas retratadas de uma forma um pouco melhor são aquelas que são totalmente submissas às vontades daqueles homens, que são as amigas do Randall. Por isso é importante você assistir ele hoje, levando em consideração que ele também é um retrato dos valores daquela época que eram bem diferentes, e também aquela ala do hospital é composta somente por pacientes homens, o que faz a maioria dos personagens do filme ser compostos por personagens masculinos. Toda essa mensagem do filme que veio no momento certo para a época e que conseguiu atingir toda uma geração de pessoas que tinham a vontade de mudar o mundo, como também os avanços estéticos na qualidade da fotografia que eram considerados à frente do seu tempo, fizeram esse filme se destacar em várias premiações pelo mundo, como no Oscar, onde ele levou 5 prêmios, incluindo de melhor ator para o Jack Nicholson, de melhor atriz para Louise Fletcher, de melhor diretor para o Milos Forman, de melhor roteiro adaptado e de melhor filme. O filme ainda foi selecionado pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos para fazer parte do Arquivo Nacional de Filmes, onde ele foi considerado como culturalmente, historicamente ou esteticamente significativo. E é por tudo isso que Um Estranho no Ninho é considerado um clássico até hoje. E você, o que você acha de Um Estranho no Ninho? Você nunca viu o filme, você ainda vai assistir? Deixa aí nos comentários o que você acha do filme. A ideia com essa série do Porquê é um Clássico no meu canal é de revisitar filmes clássicos e trazer informações para vocês entenderem a importância deles e qual foi o impacto desses filmes que são tão renomados. O que às vezes é difícil de gerações mais novas como a minha conseguirem enxergar, conhecendo os filmes como eles já são hoje. Então deixa aí nos comentários qual é o próximo filme clássico que você quer ver aqui nessa série do canal, e essa série também está sendo possível por conta dos apoiadores do canal lá no projeto do Apoia-se. Então considere você também se tornar um apoiador do Sessão Comentada, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, porque tem vídeo novo aqui toda semana, e também manda o canal para seus amigos, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E é isso.